Amigos do Planeta Integral, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos conversar aqui a respeito desse diálogo travado entre, suposto diálogo, né, entre o procurador Deltan Dallagnol e os demais procuradores da Lava Jato em Curitiba, envolvendo o ministro Gilmar Mendes. Então, o primeiro ponto que é importante nós trazermos à baila é que o procurador Deltan Dallagnol, ele é o procurador natural, então ele é inamovível, né? Ele só pode ser removido do cargo que ele ocupa, né, como promotor natural lá em Curitiba, por 2/3, por decisão de 2/3 do Conselho Nacional do Ministério Público, ou então de 2/3 do próprio Conselho Superior do Ministério Público Federal. Muito bem. E esse é um quórum bastante elevado e muito difícil de ser conseguido. Mas o que diz o diálogo? Qual é a importância desse diálogo? Qual a repercussão jurídica possível? O El País, o jornal El País, publicou que no dia 19 de fevereiro de 2019, né, o Deltan Dallagnol teria dito no Telegram o seguinte, que Paulo Preto foi preso. Esse é o início do diálogo. Estou colocando aqui só a parte que tem importância, porque tem outros diálogos lá que não tem relevância nenhuma. Então, quem é o Paulo Preto? É o suposto operador de propinas do PSDB, né? Que estava sendo investigado em virtude de ter uma conta na Suíça, no exterior, e os procuradores suíços estavam colaborando com os procuradores da Operação Lava Jato. Só que aqui surge um primeiro problema, justamente em relação a essa data. Porque o Aloysio Nunes teve o seu celular apreendido e dentro do celular dele apareceram esses diálogos aqui. Esse aqui do dia 11/2, né, em que o Aloysio Nunes falou com o amigo Gilmar Mendes, pedindo a interferência dele, né, a respeito do habeas corpus para soltar o Paulo Preto. E no dia 13, então, o advogado do Paulo Preto é o Paulo Vieira de Souza, ligou para o Aloysio Nunes dizendo, olha, o Gilmar Mendes concedeu o habeas corpus para o Paulo Preto. E ainda, num outro diálogo, o Aloysio Nunes teria comentado com o Hugen, aparece esse relato, em março de 2019, dizendo o seguinte, o nosso causídico, Gilmar Mendes, é foda. Então, todos esses diálogos do Gilmar Mendes com o Aloysio e do Aloysio com o Hugen mostram a intimidade que o Aloysio Nunes tinha e tem com Gilmar Mendes. Só que aqui tem um detalhe interessante. Veja bem, no dia 13 de fevereiro, o Paulo Preto já estava solto. E o El País coloca que no dia 19, o Deltan teria comentado que Paulo Preto foi preso. Ele não poderia estar preso no dia 19, se no dia 13 ele já tinha sido solto. Não é mesmo? Então aqui já há um problema em relação a essas datas. Muito bem, mas vamos considerar que esse diálogo fosse verdadeiro. Mais adiante, o Deltan fala o seguinte, e tem um boato, diz o Deltan, para os demais promotores, de que parte do dinheiro de quem? Do Paulo Preto, fora, é do Gilmar Mendes. Isso é uma alusão genérica, né? Ele escutou isso da Força Tarefa de São Paulo,
alusão bem genérica, muito comum de acontecer em qualquer investigação. No momento em que o promotor ou o procurador tem conhecimento de uma alusão genérica dessas, ele pega, tira a cópia disso tudo e remete imediatamente já para o Procurador-Geral da República, ou ele busca um indício mínimo, uma confirmação daquele informe. Normalmente, né, a grande maioria dos procuradores buscam esse indício mínimo. Porque não tem sentido qualquer alusão genérica em qualquer investigação está cheia de alusões genéricas, né? E diante de qualquer uma dessas alusões genéricas, o promotor já não vai ficar remetendo tudo lá para Brasília, para o Procurador-Geral da República, né, sem um indício mínimo para que o procurador inicie uma investigação. Né? Então aqui, como estava sendo investigada a conta do Paulo Preto no exterior, os cartões, ele mandou pedir, né? Eles cogitaram pedir todos os cartões do Paulo Preto. Né? Foi isso. Quer dizer, procedimento normal. Se você está investigando o Paulo Preto, você pode pedir não só o cartão do Paulo Preto, como também todos os cartões vinculados à conta do Paulo Preto. Vai vir o cartão da esposa, do filho, ou de alguma autoridade que esteja utilizando aquela conta. Né? O simples fato de o promotor cogitar ou pensar que é possível que alguma autoridade tenha um cartão daquela conta, não obriga esse procurador a já remeter o processo para o procurador-geral. Né? Por quê? A alusão que ele tinha era totalmente genérica. Bom, solicitados os cartões, se vier um cartão de alguma autoridade, né, que tenha prerrogativa de fórum, aí sim, de acordo, se for um ministro do STF, de acordo com o artigo 102, inciso 1b da Constituição Federal, né, em caso de crime comum, ele remete para o Procurador-Geral da República. Em caso de crime de responsabilidade, também ele remete para o Procurador-Geral. Só que no caso de crime comum, o julgamento vai ser feito pelo STF e em caso de crime de responsabilidade, pelo Senado Federal. Na verdade, em caso de crime de responsabilidade, qualquer cidadão, né, pode arguir, né, o pedido de impeachment frente ao Senado Federal, inclusive aí então até o próprio procurador de primeiro grau. Aqui nós temos um chamado ponto cego na Constituição. Ou seja, os ministros do STF, eles não respondem, não há corregedoria para eles. Né? A Constituição não prevê, porque eles não respondem junto ao Conselho Nacional de Justiça. Né? Ou eles respondem por crime comum junto aos próprios pares, ao próprio STF, portanto, ou por crime de responsabilidade junto ao Senado Federal. Né? Qualquer outra conduta inadequada, né, de um ministro do STF que não se encaixe numa dessas situações, eles não vão sofrer correição por parte do Conselho Nacional de Justiça. Esse é um ponto que talvez valeria a pena ser alterado. Né? Bem, então, nesse caso específico do
do Deltan Dallagnol, eu entendo que esse diálogo em nada compromete o Deltan e nem os demais procuradores. Né? Não estava sendo conduzida, portanto, uma investigação ilegal. Né? Estava simplesmente sendo adotadas providências, né, em relação a esse caso do Paulo Preto, né, e essa alusão genérica aqui não era motivo para ele já remeter de pronto, né, o processo para o Procurador-Geral de Justiça. Cabia a ele, sim, ir atrás, né, de indícios mínimos, né, para que pudesse aí sim, então, tomar esse procedimento. É isso, essa é a nossa interpretação do planeta integral. Obrigado, amigos.